Assim como Davi se lembrou de Mefibosete por causa da aliança feita com Jonatas, Deus também se lembra de nós, nos honra, restaura a nossa dignidade e nos convida a sentar à mesa. Há momentos em que as pessoas se sentem esquecidas pela família, pelos amigos, pela sociedade, até mesmo pensam que são esquecidas por Deus. Mefibosete conhecia muito bem esse sentimento. Ele era neto do rei Saul, mas vivia escondido em Lodebar, uma terra sem perspectiva, longe do palácio e sem esperança de um futuro melhor. Mas um dia tudo mudou, porque o rei se lembrou dele. Assim como Davi se lembrou de Mefibosete por causa da aliança feita com Jonatas, Deus também se lembra de nós, nos honra, restaura nossa dignidade e nos convida a sentar à sua mesa. Há momentos em que as pessoas se sentem esquecidas pela família, pela sociedade, pelos amigos, e muitas vezes pensamos que até somos esquecidos por Deus. Mefibosete conhecia muito bem esse sentimento. Ele era neto do rei Saul, mas vivia escondido em Lodebar, uma terra sem perspectiva, longe do palácio e sem esperança de um futuro melhor. Mas um dia tudo mudou, porque o rei se lembrou dele. Hoje Deus quer dizer a alguém aqui: você não foi esquecido, você não foi esquecida. O rei se lembrou de você. O rei procura quem foi esquecido. Disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor a Jonatas? Então observe que não foi Mefibosete quem procurou o rei, foi o rei quem o procurou. E isso revela uma verdade espiritual poderosa. Então, antes de buscarmos a Deus, ele nos buscou. Quando Adão pecou, Deus foi ao jardim procurando por ele. Jesus declarou: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então talvez você pense que ninguém se lembra de você, ninguém reconhece seu esforço, ninguém vê as suas lágrimas, mas Deus vê. O Rei dos Reis sabe exatamente onde você está. Você pode estar em um lugar de dor, mas Deus sabe seu endereço. Ele sabe seu nome, sabe sua história. Ele está te procurando. Lodebar não é o destino final de Deus. E o rei perguntou: onde ele está? Então Ziba respondeu: está em Lodebar. Lodebar significa um lugar sem pastagem, um lugar seco, lugar de escassez. Mefibosete vivia em Lodebar porque acreditava que aquele era seu destino. Muitas pessoas vivem em seus próprios Lodebares. O Lodebar da depressão, da rejeição, das dívidas, da baixa autoestima, da frustração. Mas Deus não te chamou para permanecer lá. Seu endereço atual não determina seu destino profético. Lembre-se disso. O lugar onde você está não define o lugar onde Deus vai te colocar. A honra de Deus chega quando menos esperamos. Então mandou o rei Davi trazê-lo. Imagina a cena. Soldados do rei chegando à casa de Mefibosete. Talvez ele tenha pensado: chegou meu fim, me encontraram. Naquela época era comum eliminar descendentes do rei antigo, para que não houvesse nenhuma abdicação ao trono. Mas os soldados não foram para matá-lo, foram para honrá-lo. Aquilo que parecia ser juízo se tornou em promoção. Quantas vezes Deus faz assim? Aquilo que parece perda, crise, encerramento, na verdade é o caminho para uma grande honra. José foi preso antes de governar. Esté foi órfã antes de ser rainha. Davi foi perseguido antes de sentar ao trono. Não julgue sua história pelo capítulo atual. Deus ainda está escrevendo próximos capítulos. Deus honra quem se sente indigno. Mefibosete, ele se prostrou com o rosto em terra. E ele chega diante do rei sem expectativas, sem exigir nada, sem reivindicar posição. Ele apenas se apresenta. E Davi responde: não temas. Toda vez que Deus vai restaurar alguém, ele primeiro remove o medo. Muitas pessoas não conseguem receber o que Deus tem porque vivem dominadas pelo medo. Mas Deus diz: não temas, não desista, não pare de crer. Quem se humilha diante de Deus é levado
por ele, né? É levantado por ele. E a graça de Deus é maior que a sua condição. Usarei contigo de bondade por amor de Jonatas. Mefibosete não recebeu favor por mérito. Ele recebeu por causa de uma aliança. E nós também. Nós somos alcançados não por nossas obras, mas pela aliança feita através de Cristo. A graça nos encontra onde estamos. A graça nos levanta. A graça nos transforma. Deus não te abençoa apenas pelo que você fez. Ele te honra porque é fiel às suas promessas. O rei restitui o que foi perdido. Então Davi diz: restituir-te-ei todas as terras de Saul. Aquilo que Mefibosete havia perdido foi devolvido. Deus é especialista em restituição, em restituir sonhos, ministérios, alegria, esperança, família. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos, assim diz a palavra do Senhor. O mesmo Deus que permite processos também libera restituição. Deus não apenas restaura, Ele te honra. Em Samuel 9:7 diz: tu comerás pão continuamente à minha mesa. Então aqui está a maior honra, Mais importante que as terras era sentar-se à mesa do rei. A mesa significa comunhão, aceitação, intimidade, relacionamento. Mefibosete saiu de Lodebar para a mesa do rei. E Deus não quer apenas te tirar da dor, Ele quer te aproximar dele. A maior bênção não é aquilo que Deus te dá. A maior bênção é estar perto dele. O rei cobre suas limitações com sua graça. Mefibosete era aleijado dos 2 pés, mas quando se assentava à mesa, ninguém via sua deficiência. A mesa cobria suas limitações. E da mesma forma como estamos em Cristo, a graça cobre nossas falhas. O amor cobre as nossas feridas. A misericórdia cobre nosso passado. Aquilo que te envergonha não impede Deus de te usar. Quando o rei se lembra de você, sua história muda. Em um único dia, Mefibosete passou de esquecido para lembrado, de pobre para honrado, excluído para aceito, escondido para assentado à mesa do rei, porque o rei se lembrou dele. Talvez você tenha chorado por muito tempo, talvez tenha pensado que Deus esqueceu as suas orações, mas esta palavra declara: o rei se lembrou de você. Sua honra está chegando, sua restauração está chegando, seu tempo de Lodebar está terminando. Mefibosete não fez nada para merecer. Tudo aconteceu porque havia uma aliança. Nós também temos uma aliança através de Jesus Cristo. Hoje Deus está chamando pessoas que estão em seu Lodebar espiritual para viverem uma nova história. O rei se lembrou de mim e de você. Ele conhece o seu nome, ele conhece a sua luta, as suas dores, ele conhece as suas lágrimas. E hoje ele te diz: não temas, eu vou te honrar, vou restaurar o que foi perdido e te assentarei à minha mesa. Quem precisa sair de Lodebar aqui hoje? Quem precisa de restauração? Quem precisa voltar à mesa do rei? Quem recebe a promessa de que Deus ainda se lembra da sua vida? Levanta sua mão pela fé e declare: eu não fui esquecido, o rei se lembrou de mim. Deus vai me honrar, me restaurar, me fazer sentar à sua mesa novamente. Em nome de Jesus, minha irmã, toma posse. Feche seus olhos por um instante e imagine Mefibosete. Anos vivendo escondido, anos carregando marcas, anos acreditando que sua história havia terminado. Mas enquanto ele pensava que estava esquecido, o rei estava preparando um encontro que mudaria sua vida para sempre. Talvez você tenha chegado aqui hoje pensando que ninguém vê minha luta, ninguém me conhece, ninguém conhece a minha dor, ninguém sabe o que estou enfrentando. Mas Deus mandou esta palavra para dizer: eu me lembro de você. Eu me lembro das suas lágrimas, das lágrimas que você derramou em silêncio. Eu me lembro das noites em que você chorou sem que ninguém visse. Eu me lembro das orações que você fez quando parecia que o céu estava fechado. O rei não esqueceu seu nome. O rei não esqueceu sua casa.
O rei não esqueceu suas promessas. Hoje, Deus está te chamando para sair de Lodebar, sair do lugar de vergonha, lugar de dor, de angústia, sair do lugar de escassez, sair da desistência, porque existe uma mesa preparada para você. Existe uma honra preparada para você. Existe uma restauração preparada para você. Hoje não é dia de permanecer escondido, de esconder o seu chamado, o chamado do rei. Se você acredita que Deus está falando com você hoje, eu quero te convidar a levantar suas mãos, a se entregar nas mãos do Senhor, e não importa as suas limitações, o que disseram, porque o mesmo Deus que chamou Mefibosete está chamando você hoje. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus que o tempo de esquecimento acabou, o tempo de Lodebar acabou, a nova história está começando. O rei se lembrou de mim e de você. O rei está restaurando a sua dignidade. O rei está abrindo portas que ninguém pode fechar. O rei está assentado à sua mesa. E se entregue em nome de Jesus. Clame pela misericórdia do Senhor, Ele vai te honrar, a sua honra vai chegar. Porque você não foi esquecida, você não foi esquecido, você foi escolhido, você não foi abandonado. Você é lembrado pelo Rei e a honra alcançará a sua casa, a sua vida.